Olá, você está no canal Marluce Brasil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, comente, compartilhe. Hoje nós vamos conversar sobre o Espiritismo. Por quê? Nas minhas redes sociais eu venho falando que eu sou espírita. E várias pessoas, vários seguidores que não têm uma noção do que seja o espiritismo, mas que são simpáticos e até uns que são antipáticos à doutrina, me pedem que eu explique o que é o espiritismo. Meus amores, eu tenho 50 anos de estudos sobre espiritismo. Eu comecei a estudar quando eu tinha 18. Eu estou com 68. Eu ainda estou estudando. Eu ainda estou tentando aprender mais. O espiritismo é uma doutrina que me completa, mas eu vou tentar de uma forma conversar com vocês a respeito para dizer para vocês por quê, né? E o quê? De forma que um leigo possa entender ou então despertar o interesse em procurar entender. Se livrar daquelas coisas que falavam, sabe, durante muito tempo, principalmente quem desconhece, né? Porque tá cheio de gente que fala o que não sabe. Muito bem, o Espiritismo é uma doutrina e ela tem um caráter liberal, universalista. Isso praticamente obriga os seguidores, nós, né, estarmos atentos para não fazer da doutrina espírita uma seita ligada, submissa à intolerância, aos limites da codificação. Codificação foi o trabalho de Allan Kardec, né? Ele pegou todos os ensinamentos dos espíritos e fez uma codificação em 5 obras que ele fez uma experiência. Se vocês quiserem, depois eu faço um novo vídeo falando sobre isso. E essa experiência, ele codificou toda essa experiência em 5 obras que originou a doutrina espírita. Muito bem, a gente não fica preso à codificação porque o mundo evoluiu, sabe? E tanto o material quanto o espiritual. E isso significa mudanças, significa aperfeiçoamentos, significa adaptações. Os princípios permanecem, né? Os princípios permanecem. Os meios é que sofrem as adaptações que essas mudanças demandam. Por exemplo, existem religiões que ficam presas, amarradas a coisas que aconteceram há séculos e séculos e séculos atrás. Com o Espiritismo, isso não acontece. As coisas evoluem e a gente vai adaptando de acordo com a evolução do mundo, a evolução do ser humano. A gente vai adaptando os ensinamentos, os princípios, de forma que a gente não fuja totalmente, mas que acompanhe a evolução, né? Porque nós estamos aqui para evoluir. Então, essa evolução a gente vai acompanhando. A origem, a base moral do Espiritismo é o Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, é o Evangelho de Jesus, é o que Jesus
falou e que consta nos diversos evangelhos. Perceberam? Porque a gente acredita que o homem, quando pega para escrever, pensa bem, naquela época, poucos escreviam. Os apóstolos, eles eram praticamente analfabetos, a não ser, né, o cobrador de imposto que sabia ler, escrever e alguns outros. Mas eles contavam para outras pessoas e essas outras pessoas faziam o registro. É como se você contasse a sua história para alguém e pedisse para alguém escrever a história que você contou. Então aí tem alguns desvios. Por isso a gente não tem aquela credibilidade cega. Fé cega é faca amolada. Então a gente busca nos 4 evangelhos tudo o que Jesus falou. Consta nos 4? Consta. Então Jesus falou. Né? Então o evangelho de Jesus é a base do espiritismo. Para nós, Jesus é o governador espiritual do planeta em que a gente habita. Ele é o condutor da humanidade, tá? Ele não é parte dela. E ele não é o condutor de parte da humanidade. Por exemplo, essa questão de aceitar Jesus é complicado para a gente, sabe? Quando a gente recebe críticas, fala assim, você tem que aceitar Jesus, mas quem disse que eu não aceitei? Né? Quem disse que eu não aceitei? Para eu aceitar Jesus, eu tenho que ser da sua religião? Não, eu posso ser da minha. Porque religião significa religação. Nós estamos ligados com a divindade porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. Agora, se a gente se afastou, a gente precisa de uma religação. E essa religação é a religião que faz. Então, se você está na sua religião, você se sente ligado a Deus, a Jesus, ótimo, permaneça aí, fique aí. A sua religião cumpriu o seu papel. Assim como a minha religião está cumprindo o papel dela. Né? Me coloca em contato com Deus. Para nós, por exemplo, o Espiritismo ele pode ser dividido em 3 partes. Que partes são essas? Ele é filosofia, porque ele nos obriga a pensar, a avaliar, a analisar, a contextualizar, a perceber. Eles não nos faz papagaios, sabe? Repetição, repetição, repetição. Não. Ele nos ensina a usar a nossa massa encefálica. Ele nos obriga a isso. Ele é ciência porque muitas coisas têm sido sim comprovadas cientificamente e isso existe para dar de pau. Vocês podem observar as grandes universidades do mundo todo, os experimentos, os estudos feitos a respeito de coisas que só o Espiritismo explica, né? Então, tem a ver com ciência, por isso que nós espíritas valorizamos a ciência e valorizamos muito a ciência. E é a religião, porque nos traz essa religação, né? O Espiritismo, ele não poderia deixar de ser, por exemplo, acolhedor. Por quê? Porque ele incorporou verdades pré-existentes na natureza universal, difundidas em outras doutrinas orientais, anteriores ao Espiritismo. Não foi o Espiritismo que falou sobre reencarnação pela primeira vez. O budismo surgiu antes do Espiritismo.
E a reencarnação já era estudada e dita pelo budismo, né? Não é coisa de espírita. E depois também a causa e o efeito, conhecido como karma, também já se falava isso no budismo, que é anterior. Então, a gente teve essa questão de acolher, sabe, na codificação, o que veio sendo dito anteriormente, de religiões e de doutrinas que tinham a ver com a codificação. A pluralidade dos mundos habitados, que por si só, né, já expressa toda essa projeção ilimitada do universo. Ah, vocês acreditam em vida em outro planeta? Sim, acreditamos. Acreditamos na ciência. Então, automaticamente acreditamos sim em vidas em outro planeta, né? O que explicaria as pirâmides? Aquelas pedras imensas cortadas milimetricamente no meio do deserto. Quem subiu uma em cima da outra? Quem? Tem que ter algo de ciência e tecnologia ali, que na época não tinha no planeta. Então, são coisas que a gente precisa estudar um pouco, sabe? A gente tem que ter o benefício da dúvida. E do intercâmbio, por exemplo, o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, né? A gente também acredita. E da ascensão humana pela espiritualização. Espiritualizar significa fluir, ser volátil, ser leve, né? A natureza humana pode subir isso tudo. O que pode ainda, a gente pode falar como espiritismo? A gente não pode ficar restringindo o espiritismo, porque restrição significa limitação. E a gente não pode restringir. Restringir é diminuir. Né? Não, a gente vai fazer o espiritismo tem que ser só aquilo que está dentro das obras de Kardec. Não, não é só o que está dentro da obra de Kardec, não. O mundo evoluiu. Depois de Kardec, nós tivemos N psicografias de outros espíritos com orientações maravilhosas. Coisas que estão nos livros de Chico Xavier, por exemplo, com Emmanuel, com André Luiz, né? Ou até mesmo por inspiração em outros médiuns não tão famosos como Chico, ou como o Divaldo, ou como outros médiuns. Né? Nós, no espiritismo, por exemplo, a gente não tem médium de estimação, sabe? Existem médiuns famosos, sim, mas nós não temos um líder, não. Fulano segue Chico Xavier, porque ele é espírita. Fulano segue Divaldo Franco, porque ele é espírita. Não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe quem que eu sigo? Cidinha. Cidinha é uma senhora maravilhosa, doce, um encanto de pessoa, que é uma médium anônima na frente de Divaldo, na frente de outros que são mais conhecidos mundialmente até, mas para mim, Cidinha não perde em nada para eles, sabe por quê? Porque ela faz através das ações. É impressionante que muita gente fala que o espiritismo muda as pessoas. Mas sabe por que muda? Porque para nós ele é a terceira revelação. Assim, a primeira revelação foi através de Moisés, né? A segunda revelação foi através de Jesus. A terceira revelação foi através do espiritismo, da doutrina espírita. Por quê? Por quê? Porque a doutrina espírita, ela
nos mostra que nós temos que provar estarmos à altura de assumir: eu sou cristão. Eu sigo o exemplo de Cristo. Então eu tenho que assumir isso. E para eu assumir isso, eu tenho que mudar o meu comportamento. O interessante também é que, e aqui eu vou falar de novo na nossa irmã Cidinha, que no nosso último estudo do Evangelho, agora no domingo passado, ela soltou uma frase maravilhosa no meio do estudo, eu até anotei, ela disse assim: nós precisamos, deixa eu ler aqui, eu anotei. Sim, ela disse: nós precisamos educar a nossa máquina de pensar, a mente. Nós precisamos educar a nossa mente. E a gente educa a mente estudando, lendo, questionando, buscando provas que nos convençam da verdade. E é isso. Então, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham gostado e que eu espero que eu possa ter alcançado esses meus amigos e seguidores que me pediram essa palestra. Um beijo no coração de vocês, sejam bem-vindos no canal.